Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Setup, um podcast sobre dança contemporânea portuguesa. Hoje temos connosco João dos Santos Martins, um artista e performer. Olá João, como estás? Tudo bem? Olá. Obrigada por teres vindo. Estava a fazer a apresentação assim um pouco geral, artista e performer, podia dizer multidisciplinar, por exemplo. Mas isso será, talvez, ou pode abrir as tuas portas, não é? Como é que tu te descreverias se te perguntasse quem é o João dos Santos Martins? Depende de a quem, sobretudo. Ou Sim. Quem é que faz essa pergunta? Porque eu acho que a forma como, sei lá, nos apresentamos ou nos assumimos também tem muito que ver com o lugar de compreensão e de entendimento sobre o que é determinado tipo de prática, não é? Sim. Então, não sei, há pessoas a quem eu me apresento como artista e que a segunda pergunta que fazem é artista de quê? Artista de quê? Sim. Faço escultura ou faço pintura? Não, faço dança e faço performance. Mas também porque quero reivindicar o lugar da arte na dança e porque muitas vezes é uma coisa que está subjugada ao teatro e também é pensada como uma espécie de entretenimento e não como uma prática artística. E por outro lado, também pensar a dança como uma prática de arte, não como uma coisa particular, não é? Porque hoje em dia também se perguntares a um artista plástico o que é que faz, não vai dizer que é escultor ou que é pintor ou que é que faz instalações. Acho que a prática está muito mais aberta a determinado tipo de suporte, não? Seja ele o vídeo, seja ele a pedra, seja ele a tapeçaria, seja ele o que for. Sim. Quando dizes prática... Eu acho que a dança e a coreografia deviam fazer parte desse tipo de atitude ou desse tipo de discurso e não como uma coisa à parte. Sim. Mas sim, outras pessoas dizem que sou bailarino ou que sou coreógrafo. E nesse caso as pessoas também dizem que se eu disser que sou bailarino, perguntam, mas que tipo de dança? Pois. E aí abre toda uma outra discussão, não é? Pois. Que tem que ver com as concepções que cada um traz sobre aquilo que é dança. E aí passa muito pela experiência de ser espectador de dança, de ver, sei lá, de ver televisão, de ir ao teatro, de ler. Porque todos esses formatos informam as pré-concepções, os preconceitos, mas também os ideais que cada pessoa tem sobre uma determinada coisa. E quando dizes prática, ligas prática à tipologia, porque estava agora a falar do tipo de dança, não é? E fazes essa ligação? Como é que tu falarias do que é prática? Porque de repente, né, falamos de prática, que é praticar, uma palavra base, e depois temos práticas disciplinares ou práticas artísticas. Então, prática neste nível é o quê? Sim, prática é aquilo que se faz como determinada arte. Sim. No sentido, se a minha prática é construir espetáculos, é fazer peças que têm um início e têm um fim, que precisam de pessoas a assistir, precisam de pessoas a assistir para se tornarem essa ação presencial e temporal. Então essa é a minha prática. A minha prática é partir pedra. Partir pedra metaforicamente, não é? sim. Metaforicamente. A minha prática é, sim, pensar conceptualmente sobre determinada coisa, ou escrever. Acho que tudo isto são práticas que formam
aquilo que cada um faz e que também determinam a posteriori uma tendência. Sim, sim. Então isso se percebe. A minha tendência é fazer espetáculos em que as pessoas dançam. Nesses espetáculos, entenda-se por dança também uma coisa muito lata e muito expandida. Sim, mas voltando um pouco à tua outra pergunta, sobre como é que eu me apresento, não é? E esse sendo a segunda pergunta, que tipo de dança é que fazes, Sim. depois passa para outro ramo, que é identificar o que é a dança contemporânea. Sim. Hoje em dia, o que é que se define, quais são os critérios que fazem parte dessa definição, qual é também o imaginário de cada um para esse tipo de dança, porque dança contemporânea pode ser qualquer coisa, Claro, sim. porque não é um determinado estilo. Apesar de, por exemplo, na televisão a dança contemporânea ser mostrada com pessoas de boxers, tronco nu, a saltar e a rebolar no chão e com uns panos, isso também pode ser. Claro. Isso também é uma forma de dança contemporânea. Certo. A minha primeira... A primeira vez que eu fiz uma performance de dança contemporânea era um conjunto de todos esses clichês. Sim. E, nomeadamente, boxers pretos, tronco nu e panos. Já tinha aí uma referência muito... Havia uma referência aí muito definida, não é? Sim, continua a ser referência hoje quando vês... não sei, achas que sabes dançar ou... Sim. E nesta achas que sabes dançar, quando é que percebeste que sabias dançar? Ou seja, como é que é o teu primeiro passo na dança contemporânea? Fizeste balé? Aquela pergunta inicial ou uma ideia inicial que alguém tem de quem faz dança contemporânea? Porque estavas a dizer que há várias danças dentro da dança contemporânea, depende do contexto e tudo mais. Ou seja... como é que tu começas? Se há um ponto onde começas, não é? Onde é que estava essa curiosidade? Qual foi assim a primeira aula, digamos? Sim. Não, eu cheguei à dança um pouco por acaso e por contingência, ou por afunilamento de percurso. Eu comecei a dançar com um grupo autoformado, uma espécie de coletivo. Sim. Quando tínhamos 10, 11 anos. 10, 11 anos? Na quarta classe, no final do ano letivo, em que decidimos fazer uma festa de encerramento, e para a festa é preciso haver música, é preciso haver dança. Sim. E portanto nós ficámos com a parte da dança e fizemos uma pequena performance que apresentámos aos nossos pais e aos outros alunos e aos professores. Estavas aonde a estudar, na altura? Na minha aldeia, que se chama Póvoa de Santarém, que é uma pequena aldeia ao lado de Santarém, a 7 km da cidade. E depois desse momento, acho que foi uma coisa que nos deu imenso prazer de fazer. Correu bem, então. Porque foi uma coisa coletiva. Sim. Foi uma coisa em que trabalhávamos juntos e dava-nos gozo. E decidimos continuar a fazê-lo. E todos os anos fazíamos uma nova apresentação. Pediam-vos para fazer também, de certa forma? Ou era uma vontade própria? No início éramos nós que propunhamos. Acho que só a posteriori, quando passados alguns anos e a coisa se tornou mais frequente, Sim. Aí sim começámos a ter convites de outras pessoas que já nos identificavam com aquilo. E apresentávamos em pequenas aldeias à volta. Ali à volta. Sim. E tens registro dessa altura? Fotografias? Os pais devem ter tirado fotografias, não é? Sim. E vídeo? Tudo. E, portanto... Vídeos, agora tudo tem VHS e algumas fotografias também. Mas era uma coisa muito amadora, no sentido de não havia nenhum tipo de especialização. Nós fazíamos uma dança, não sei, que se podia identificar como
coreografias de videoclipes, sim, quase. Sim, sim. E nós também dançámos com música pop, Sim. então a referência era essa. Foi isso que vos motivou a ver os videoclipes? Ou seja... Mas assim, nós já víamos os videoclipes. Sim, Na altura pois. havia um programa de videoclipes que seria o Top Mais, Top talvez, Mais, que dava sábado à tarde na RTP, na SIC, alguma coisa assim. E acho que era prática comum todos vermos o Top Mais, até porque não havia YouTube. Na altura não havia ainda. Não, nós ouvimos música em cassetes e em CDs, por isso o único acesso que havia às imagens daquela música era no sábado à tarde. E acho que muitas das coisas que nós fomos fazendo vinham daí, desse imaginário. Também a roupa que nós usávamos vinha desse imaginário, a estética toda. Mas era uma coisa muito rudimentar. Sim, sim. Não era uma coisa de dança urbana que nós, sei lá, treinávamos todos os dias e ficávamos craques naquilo. Era uma coisa muito easygoing. Vocês copiavam... Fazíamos de vez em quando, umas vezes copiávamos umas coreografias. Umas coreografias, outras vezes passávamos horas a inventar e era um drama, porque não acertávamos o passo. Depois tínhamos de ensinar os passos uns aos outros. Depois havia sempre uma pessoa que está mais atrasada, outra mais adiantada, uma pessoa que consegue decorar mais facilmente, outra que Mas havia, ou seja, não conseguia. não havia aulas, ou seja, não é um grupo que parte de uma classe de dança contemporânea ou dança criativa, ou havia ali uma professora que vos dava... Não havia absolutamente nada. Nada. Foi uma vontade coletiva de criar. E quanto tempo é que durou esse Nós começámos neste quarto ano e depois foi até ao meu primeiro ano de universidade. Ou seja, o primeiro ano de estar na Escola Superior de Dança. Por isso, e aí até aos 19. Aí começas mesmo 18, uma formação, dita formação corrente. Sim, as coisas mais tarde começaram a ficar um pouco mais sérias para nós. E já não fazíamos só um espetáculo por ano, fazíamos 10. As pessoas também já nos conheciam, já sabíamos que nós fazíamos aquilo, já nos identificavam, já queriam também que nós fizéssemos parte Normalmente acontecia nas festas populares, nas festas religiosas, nos bailes. Fazíamos sempre o número de intervalo. E qual era o nome do grupo? Desculpa. Chamava-se Grupo Dança Moderna da Póvoa de Santarém, Dreams. Exato, sim. E era um grupo, não era de dança moderna, mas nós achávamos que era o estilo dançar que assim era dançar de forma moderna, mas talvez por oposição ao folclore, que era uma coisa tradicional, ou por oposição às danças de salão, que era uma coisa mais clássica no nosso imaginário. E que também faziam parte da nossa cultura. Acho que essa era a nossa cultura de dança. Sim. E o que é que acontece aí nesse período? Depois dás esse salto para Lisboa, para a Escola Superior de Dança? Sim. Porque escolheste, ou seja, decidiste profissionalizar-te, de certa forma. Sim, acho que há aqui um momento em que nós também começamos a fazer não apenas os nossos espetáculos, mas também a convidar pessoas para participar nos nossos espetáculos. Ok. Então, pessoas? Nós fizemos 3 eventos que nós chamámos... o primeiro chamava-se Primeiro Espetáculo de Dança da Póvoa de Santarém, que era efetivamente o primeiro. A primeira vez que organizávamos algo semelhante. E a nossa ideia era convidarmos outros grupos de danças diversificados que estavam ali na região e que podiam participar de forma gratuita no espetáculo. E nós apresentávamos as nossas danças lá no meio. Então era uma coisa assim, era organizada desta forma, com distribuição, é uma coisa de 1h30, 2 horas. Sim. Intensivo, sei lá, mesmo na assim. primeira vez convidámos também danças de salão, folclore. Depois, mais tarde, convidámos um grupo de balé do Cartacho, convidámos um grupo de sapateado, convidámos um grupo de dança do ventre. Então era, sim, uma coisa muito, muito diversificada e em aberto. Mas acho que isso também me foi informando um pouco das coisas que existem e que se calhar eu conhecia, mas não era muito sensível a elas.
e por outro lado também a ser mais sério em relação ao assunto. Porque levar mais a sério. Sim, porque já envolvia muita organização, envolvia muitos contactos e muita produção. Uhum. Envolvia expectativa. Sim. Porque também, quanto mais fazíamos, mais as pessoas queriam ver, não é? Ou esperavam de nós. Sim. E nós também queríamos corresponder a isso. Tinha muito público, claro, ali naquela zona. Tínhamos assim, o público da aldeia. Sim. Como também é um sítio que não tem muitas coisas, ou não existe muitas coisas, tínhamos um público mais fiel. Sim. E nós também éramos as pessoas da aldeia. Sim. Éramos uma geração, a geração das crianças dos anos de 89, claro. 88, 89, 90. Então toda a gente vos conhecia, de certa forma, ali naquela zona. Mas depois deixas um bocado essa zona de Santarém, ou seja, deixas, entre aspas, não é? Sim. Passas pela Escola Superior de Dança e há um momento em que fazes um salto fora do país. Há aqui várias etapas no teu percurso. Sim. A primeira escolha de ir para a Escola Superior de Dança também foi um pouco abstrata para mim, no sentido, eu não tinha muito conhecimento do que era a dança contemporânea, já tinha visto um espetáculo. Qual? Lembras-te? Não? Recordas? Sei que era uma companhia inglesa que participava num festival em Santarém, organizado pelo Carlos Oliveira, pai do Carlos Manuel Oliveira, que organizava um festival internacional de teatro para a infância, algo assim, chama-se FITIS, o festival. E ele convidava algumas companhias de dança. E havia uma companhia de dança inglesa que apresentou uma coisa e eu fui ver porque tinha curiosidade. E sim, acho que esse espetáculo marcou muito porque foi a primeira vez que vi. Era um tipo de expressividade relacionado com o corpo, mas que não era música pop, não era balé, não era dança do ventre, não era nada do que eu conhecia à partida, era outra coisa. E quando tive de decidir que curso é que iria fazer, porque chegando ao 12º ano, essa era a questão, era o que é que vou fazer a seguir. Acho que a dança começou a aparecer como uma opção. Opção. Sim. Sem saber propriamente o que é que seria essa... Foi quase um tiro no escuro. O que é que seria essa opção, porque em termos de profissionais, as únicas coisas que eu conhecia eram os musicais, a televisão, os videoclipes. Então essa era... Era a imagem que tu tinhas na... Sim, para mim esses eram os possíveis caminhos, ou os possíveis finais. E quando eu entro na Escola Superior de Dança, encontro todo um outro contexto. O que é que te surpreendeu na Escola Superior de Dança que te fez mudar um pouco... Que eu não fazia ideia que existia. O que é que encontras na Escola Superior de Dança que te fez mudar essa perspectiva? Há assim algum momento que dizes, isto aqui é dança contemporânea, ou andei a fazer isto. Não, acho que para mim era tudo novo. Fazer balé, nunca tinha feito balé na vida. Fazer dança moderna norte-americana, nunca tinha feito dança moderna. Fazer aulas de improvisação, nunca tinha feito aulas de improvisação. Era tudo novo. Aulas de história da dança, não sabia o que era a história da dança. Mas tiveste que fazer um exame para entrar na escola? Ou Sim, como é que foi? Tive que fazer um exame. Valeu-me ter boas notas na escola secundária, porque na altura ainda havia uma percentagem elevada da média da escola secundária. Mas eu lembro que nas provas físicas tive a nota limite 9.5 para não ser negativo. Mas depois, como tinha uma média de 18 da escola secundária, deu para para contrabalançar. Também me ajudou o facto de haver muitos poucos rapazes a concorrer para a Escola Superior de Dança, o que faz com que
seja um pouco mais simples em Ser entrar. admitido, não é? Sim. Anos 90? Não, Não. 2000, isto é 2007. Sim. Foi uma armadilha esta Mas recordas-te de alguém na escola superior de dança que te tenha servido, ou tenha sido um guia para ti, ou tenha de alguma forma marcado como aquilo que poderia ser o teu futuro próximo a seguir, porque depois fazes uma decisão de ir para fora ou estar para fora, não é? E há alguém que tenhas na memória dessa altura na escola superior de dança? Depois dessas coisas novas todas que tu vais encontrando, porque na escola superior de dança são quantos anos? 3. 3 anos, sim. Sim. Não sei, é assim difícil identificar uma coisa. Sim. Porque eu acho que o que mais me fascinava naquele momento era a diversidade de coisas. Sim. E a diversidade de coisas que eu não conhecia. Então acho que estava muito mais num momento de tentar capturar tudo, tentar absorver, entender tudo, de forma a conseguir localizar-me e perceber qual é o que é que eu faço aqui. Porque acho que também é esse processo, não é? Tu, ok, atiras-te a uma coisa que não sabes bem o que é, e depois precisas de um momento de entender o que é que eu faço aqui, quem é que são estas pessoas, de onde é que elas vêm, o que é que elas querem daqui. E depois também não é só a escola, não é? É tudo o que está à volta da escola. Pois. E o que é que estava à volta na altura quando estavas Era workshops dia sim, dia não, aulas de dança em todo lado, no Fórum Dança, no SEM, no Pro Dança, no Ateliê Real do João Fiadeiro, no Fórum Dança. Havia espetáculos. Que te foram alimentando, de certa forma, a tua curiosidade e dando outras perspectivas? Sim, havia tudo, não é? De repente estava em Lisboa. Sim. Ou seja, não havia um espetáculo por ano, haviam 3 por semana. De uma diversidade imensa que não tinhas ainda tido uma relação direta, não é? Sim, muito. Não é? Coisas muito de contexto nacional, contexto internacional. Uma biblioteca gigante com livros e vídeos e referências, e acho que tudo isto foi... E tu mergulhaste nesse universo novo de outro tipo de conhecimento e, ou seja, de certa forma, sem delineares o que irias fazer, deixaste-te levar para entender o que é que ali existia, não é? De alguma forma. Assim, visto de fora, quase que é muito, ou seja, um percurso bem organizado, porque é interessante o que estavas a falar agora do pequeno grupo que tinhas em Santarém e depois vais para Lisboa e há uma espécie de, como é que se diz, de coragem de ir para fora, porque não é muito comum nessa altura e estudar. Estiveste em que sítio a estudar? Em Bruxelas? Sim? Ou antes? Dizes depois da escola superior. Sim. Quer dizer, acho que era bastante comum ir para fora estudar. Sim. E acho que muita gente só se tornou bailarina e artista da dança em Portugal porque conseguiu ir estudar para fora. E penso isto logo nos anos... Sim, certo, sim. Mesmo nos anos 60, mesmo as pessoas nos anos 90 iam muito estudar para Nova Iorque. E para Londres, sim. Porque era o sítio onde se estava a produzir a massa crítica. Sim. E foi isso que te levou a ir ver outros mundos? Não, sempre tive muita vontade de sair e de conhecer e de viajar. E neste momento a coisa mais óbvia era Erasmus. Não é? Erasmus, sim. Sim. Era Erasmus e eu fui a primeira vez em Erasmus para Roterdão. Ok. Para uma escola, também não fazia ideia que escola era aquela. Mas... Foi aleatório? Foi aleatório? Não foi aleatório, mas havia uma espécie de rating, né?
das melhores escolas. Sim, era uma referência. E naquela lista era uma referência, então também se calhar escolhi por essa razão, mas depois também tem o processo de seleção e tudo mais. Mas durante este período eu também já fazia muitas audições. Para outros trabalhos de outras pessoas, de outros criadores. Sim, para trabalhos, mas também para outras escolas. Sei lá, eu lembro-me de fazer audição para a Parts, que foi uma escola onde eu fui posteriormente em Bruxelas, mas fiz essa primeira audição em Lisboa, quando eu tinha acabado de entrar para a Escola Superior de Dança, e eu não fazia ideia o que era a Parts. Mas naquela altura fazer audições também era fazer aulas grátis. Sim. Então, se inscrevias para já nem me lembro, se calhar essa audição até era paga. E lembro-me também que quem dava essa aula dessa audição era uma professora sueca, talvez, chamada Birgit, que depois foi minha professora na Escola Superior de Dança, e ela achava sempre que eu devia ir estudar para Nova Iorque. Ela insistia. Sim, ela dizia que devia estudar para Nova Iorque. Mas para mim Nova Iorque era ainda uma abstração ainda maior do que do que Bruxelas, por exemplo. E não tinha tantos pontos de conexão, de referência. Sim, não te entusiasmava tanto, também se calhar. Eu acho que é mesmo pontos de referência e de conseguir associar uma cena, ou de conseguir identificar. Então, sim, fui primeiro para Roterdão e depois fiz outra audição para Bruxelas, para a Parts, e dessa vez entrei. E que tal foi esse percurso na Parts, entretanto? Foi uma experiência muito, muito distinta do ponto de vista de aprendizagem, porque quando eu cheguei à Escola Superior de Dança, eu sentia que eu não sabia nada, né? Não estava a descobrir tudo. Quando chego à parte, já sei algumas coisas. Sim. Então a minha forma de me relacionar com a própria estrutura, as coisas que são propostas, não é apenas de receber e de capturar e de incorporar, também é de pensar sobre elas e de pensá-las criticamente. E eu acho que aí acontece um momento também de transição e de descoberta daquilo que eu quero fazer. Ou seja, não apenas daquilo que existe enquanto oferta, mas daquilo que eu quero fazer como artista. E o que é que tu querias fazer como artista nesse momento aí na Parts? O que é que acontece que depois, momentos mais tarde, não muito mais tarde, passa a ser João dos Santos Martins, primeira peça? O que é que aí começou a aparecer para ti? Sim, eu acho que as primeiras coisas que começaram a aparecer é que já não aceitava tudo. E que, portanto, tinha alguma perspectiva sobre as coisas, e acho que isso informou também a minha necessidade de fazer coisas. Em contraponto daquilo que não te satisfazia, ou daquilo que... Ou seja, começaste a criar em contraponto como uma espécie de crítica ou como curiosidade da criação coreográfica? Ou seja, o que é que o João dos Santos Martins era que eu poderia fazer? Eu acho que não estava tão curioso sobre como é que se fazia, mas estava mais com vontade de fazer. Sim. Não sei, lembro, a primeira coisa que eu fiz na parte, nós fazíamos sempre peças ao longo do ano, e tinha pequenos momentos informais de apresentação, e eu convidei uma série de pessoas de outro ciclo que eu não conhecia, mas que achava que eram assim meio estranhas.
ou que era um bocadinho contra Sim. a escola. Eu decidi convidá-las todas e fizemos convidei-as para fazer uma improvisação durante 1 hora e eu gravei essa improvisação e depois o processo foi reaprender aquela improvisação toda e transformá-la numa coreografia. Mas aquilo era uma coisa meio caótica, foi tudo um caos e depois tinha uma música por cima. Também era um caos e era aleatório e passava por cima de tudo. Tinha nome? Tinha nome essa peça? Ui, já não me faço ideia. tinha nome certamente, mas já não lembro o que era. E na altura aquilo foi um desastre. Para ti? Quando aconteceu. Como assim? Não, as pessoas estavam todas muito zangadas, as pessoas da escola estavam todas muito zangadas que eu tinha feito aquilo e diziam que aquilo não era nada, que não tinha interesse nenhum, que não sei o quê. E como é que saíste desse mundo formatado de crítica dentro da escola? E depois também fiz outra coisa que também não foi muito bem vista. Um rebelde, João rebelde. Comecei a sentir que havia algum desfazamento, alguma dificuldade. E acabei por sair mais cedo dessa escola e depois fui estudar para fazer um mestrado em França, no sul de França. Mas, bom, acho que não estava só relacionado com a crítica ou as coisas serem mal recebidas ou serem recebidas de uma forma não construtiva. Acho que também estava relacionado com uma certa forma de aprendizagem, com uma determinada missiva estética, com o qual não identificavas. Sim, com um certo valor estético que devia predominar sobre outros. E acho que quando me apercebi disso, naquele momento, que também era um momento de rebeldia, ou chamando o que quiseres, também era um momento em que eu saía de todos os espetáculos. Sim. Eu via todos os espetáculos, ia a todos os espetáculos, mas saía saía a meio de todos os espetáculos, ficava em 2 ou 3. Então, também acho que era Houve algum é que tu ficaste até ao fim, certo? Sim, este é... valeu a pena ficar até ao fim. Sim, fiquei em vários até ao fim, e acho que foram vários deles foram marcantes. E estou a pensar nesse período, houve um espetáculo bastante marcante para mim, de uma pessoa que faleceu há pouco tempo, que é o Ian Ritsema. Sim. E essa peça foi apresentada no Kai Theatre em Bruxelas e chamava-se Oedipus My Foot. Era uma coisa muito, muito estranha. Era um teatro sem plateia, tu entravas, não sabias quem é que eram os performers, quem é que era o público, não percebias o que estava a acontecer, havia um dispositivo de luz, havia um desenho de luz que começava com uma música, mas depois o dispositivo falhava, depois havia uma interrupção, tu não percebias se a coisa tinha acontecido, se não tinha acontecido, se houve uma falha ou se era uma falha coreografada. Depois havia uma série de pessoas que diziam coisas muito baixinho e essas pessoas começavam a passar a informação a outras pessoas. Então tinhas de te aproximar para perceber. Depois durante 1 hora os performers dançavam techno intensivamente. Ou seja, era uma coisa completamente anti-teatral, anti-clímax, com uma temporalidade muito, muito estranha, incompreensível do ponto de vista dramatúrgico, porque tinha outra formação. Essa pequena ruptura ou esse trabalho do Ian Ritsema que estás a referir aumentou a tua curiosidade depois para te encaminhar numa pesquisa coreográfica ou do trabalho e de proposta de contextos onde isso possivelmente existisse, ou seja, um lugar onde
aquilo que é formal, que tem uma estética já criada, formatada, entre aspas, de algum modo não é criticado, mas é colocado em causa num certo diálogo. Isto faz lembrar, e agora se calhar um grande salto, para além do teu próprio trabalho, há outros projetos onde estás envolvido, não é? Ou tens vindo a estar envolvido, não é? Há o Timeline para ver, há o Curadura, há a Parasita, que é a estrutura onde também estás inserido, na qual também és um dos artistas associados, e há este dispositivo documental ongoing, ou seja, em criação constante, que é o Coreia. Isto é muito grande, não é? De certa forma, assim dizendo de uma vez só, mas vejo que há uma ligação muito direta com aquilo que vais procurando, ou seja, vais montando contextos. Como é que tu te relacionas e articulas a tua relação com estes contextos tão variados? Achas que isso tem um diálogo direto com aquilo que procuras na tua pesquisa a nível do que é a dança contemporânea ou do que é o movimento? O que é que procuras com estas multiplicidades de contextos? Não sei, acho que é uma pergunta um bocado grande e aberta. De certa forma, há uma cronologia, não é? Que é buscada, não é? No Timeline para ver, há uma pesquisa muito densa sobre a criação coreográfica em Portugal. Que é hiper extensiva, não começam a falar nos anos 80. Sim. Há toda uma relação de um legado e um lado documental. No Coreia, que é um jornal, tem um formato de jornal, também há essa proposta de um diálogo com a criação a nível do movimento e da dança contemporânea, que também não é só a nível nacional. Há uma multiplicidade de discursos, não é? Uma espécie de composição nesses vários trabalhos em que te vais associando. Sim. Sim, eu acho que eles têm todos gêneses. Talvez a gênese seja semelhante, mas eu penso que ela está sempre na... Eu sinto que a gênese desses projetos está num sentimento de falta de qualquer coisa. E que se calhar também identifico com a minha falta quando chega à Escola Superior de Dança. E estou num lugar em potência, que eu não sei bem qual é. Não sei, o projeto, por exemplo, para uma timeline a ver, começou por necessidade de mapear uma história que eu não conheço ou à qual eu tenho um acesso limitado, seja por falta de conhecimento à partida empírico, seja por falta de investigação, mas também por falta de trabalhos publicados e disponíveis à generalidade de pessoas e do próprio público. Então, esse projeto surge muito de uma necessidade de mapear aquilo que existe e de mapear de forma coletiva aquilo que existe e ao mesmo tempo serve para nos informar, mas também para disponibilizar essa informação e para ela se tornar pública, não é? Acho que em último grau é uma tentativa de construir uma cultura coreográfica. Sim, sim. Seja algo que possa ser partilhado, que possa ser discutido, que possa ser reescrito, que possa ser que possa estimular o pensamento do presente a partir de um conhecimento
sólido dessa cultura coreográfica. E que passa por saber o que é que foi feito, como é que foi feito, que pensamento é que está por trás dessas coisas que foram feitas e porque é que elas foram feitas. E isso para mim é essencial para defender o que é que eu faço. Sim. Ou mesmo para pensar o que é que eu faço e não estar a fazer uma coisa que já foi feita 30 mil vezes e que é só mais uma repetição de outras coisas. E como esse trabalho não estava feito, também teve de ser inventado, ou pelo menos esse é o nosso objetivo, de inventar algo que possa ser integrado pela comunidade e que possa passar a fazer parte dela. E o mesmo para o projeto como a Coreia, que também vem dessa sensação de que existe um pouco a partilha dos discursos que os artistas constroem à volta do seu trabalho. E aí depois temos pode haver várias razões para isso existir. Não é? As pessoas estão muito centradas a fazer coisas e não têm tempo para escrever, ou simplesmente não estão interessadas, ou simplesmente não estão interessadas em publicar, ou também a imprensa ou a comunicação social não está interessada em promover esse tipo de discursos que são de ruptura com os discursos dominantes, seja da cultura social, seja da cultura artística. E então criar um espaço em que essa partilha possa ser cultivada. Sim. E aí depois também está uma responsabilidade com a diversidade e com a multiplicidade de discursos que existem e que constituem uma cena ou que constituem uma forma de pensar. Para ti há essa preocupação, quer dizer, quase inconsciente desde o início, não é? Quando vamos lá atrás, assim, a Santarém, essa ligação com o contexto, com o coletivo, aquilo que não existe, ou que potencialmente pode existir, e as coisas que não conheces, mas em ação podes potencialmente conhecer, não é? E acho isso curioso de fazer esse percurso ou escutar-te, porque realmente a pergunta anterior é vasta, mas há aqui qualquer coisa que liga, serpenteando o teu caminho, não é? Porque eu podia te perguntar qual é a tua ligação no teu trabalho entre ou seja, aquilo que o contém e o próprio contexto. Já abordaste um pouco. Qual é a representação daquilo que não existe e a tua ligação com colocar isso em ação? Sim. Sim, às vezes penso um pouco sobre isso retrospectivamente, que nas artes fala-se muito em coletivos, em cooperativas, sempre como a forma utópica da organização social, a horizontalidade das hierarquias, distribuição das funções e dos meios, e de certa medida isso é o que nós fazíamos desde que tínhamos 10 anos, quando nos começámos a organizar. Nós sempre funcionámos dessa forma. Então há algo curioso aí, não é? Mas não era uma coisa que nós reivindicávamos, era uma coisa que fazíamos por gosto, por prazer. Aqui, neste momento, ou quando fazemos peças que são apresentadas no contexto das artes, que têm um determinado estatuto, que pertencem a um determinado mercado e também uma determinada forma de ver as coisas, as responsabilidades depois também são outras. Achas que alguma coisa realmente se transforma ou muda quando estás num contexto que é mais formal, tem um tipo de organização, olhando para trás, ao propor este tipo
encontro coletivo, outro tipo de busca, um trabalho que ainda não tem um formato? Achas que fica alguma semente que pode transformar, se calhar não a geração em que estamos, mas quem está um pouco atrás ainda nem está ali, não é? Que ainda está no lugar do espectador. Achas que alguma coisa se transforma ou é uma pergunta? Eu acho que há sempre um lado naif que acredita que sim, que as coisas se transformam. Agora, muitas vezes a agência de transformação não é clara. Naquele momento, não é? Ou seja, os gestos que nós fazemos, os gestos no sentido as ações, as propostas de trabalho, ou a maneira de trabalhar em conjunto, às vezes podem ser insignificantes e podem ter um efeito a posteriori que é maior que aquilo que se vê naquele momento. Ou pode ser simples, ou pode ser o contrário, se calhar é uma coisa ultra ambiciosa, mas a transformação é zero. Ou cria o efeito oposto, cria ainda mais resistência à experimentação, ou mais resistência a sim, e achas a uma forma de pensar que não se enquadra tanto. Não sei, mas calhar estou a falar só de uma coisa mais específica. Sim, que podes falar do contexto mesmo do Curadura, que foi este programa esta programação dentro de um espaço, de um teatro, que é o Teatro Bairro Alto, não é? Uma programação durante 3 semanas no Teatro Bairro Alto, num coletivo, não é? Um lugar de experimentação, um lugar de apresentação, ou seja, como o exemplo como exemplo disto que estamos a falar, achas que de alguma forma este processo, esse projeto deixa alguma semente de transformação, sendo mais específico, não é? Dando a Curadora como exemplo? Sim, o Curadora, como tu disseste, foi um projeto de intervenção dentro de uma instituição. Seria, acho que o modo de operação é uma coisa que existe bastante nas formas independentes dos coletivos independentes que fazem isto o tempo todo e que existem em geral em oposição às instituições, onde as coisas são mais formalizadas, onde têm de ter uma forma mais cristalizada, onde têm de estar refinadas, e muitas vezes estes dois lugares não se cruzam. Porque também ser mais institucional implica ser mais burocrático, implica ser mais determinado. Há mais regras? Ou tipo de regras? Sim, talvez. Tem muitas regras, mas também tem muitas regras invisíveis que não existem e que as pessoas parecem se conformar a elas ou que não sei, que as afetam de alguma forma. E acho que este projeto tentava um pouco desconstruir isso, mas também não é uma coisa singular, no sentido de, houve durante outros anos, outras programações, outros contextos onde houve realmente uma necessidade de interagir, ou de fazer interagir mais a instituição, que é um lugar pesado, com uma prática artística que é muito mais vagabunda e
e que não sabe o que é que vai fazer e que está a descobrir no momento e que está a questionar o lugar do espectador, que está a questionar o lugar da direção, que está a questionar o lugar da administração e em que estas coisas estão estão em movimento. E tu com esse olhar, vá lá, quase visionário, não é? É visionário a tua forma como navegaste até hoje. Como é que tu imaginas estes espaços de partilha, os espaços de experimentação coreográfica? Achas que há necessidade de encontrar outros sítios? Ou... Eu acho que há duas coisas. Acho que, por um lado, o facto de haver mais instituições e de serem essas instituições que têm dinheiro e que cativam o mercado de trabalho, isso não deve ter supremacia na autonomia dos artistas. Sim. E eu acho que hoje em dia, muitas vezes com a formalização do trabalho e a dependência financeira desse trabalho, resultado de gentrificação, de aumento das rendas e de tudo mais, por vezes retira a agência e a autonomia aos artistas de construírem os seus espaços, construírem os seus coletivos, e que são coisas que não dão riqueza material, não é? São coisas de investimento pessoal, de investimento ideológico, e essas coisas têm de continuar a existir, porque é aí que é nesses movimentos coletivos e é nesses movimentos de autonomia que emergem coisas novas, ou que emerge uma força política ou uma força dinâmica. Eu acho que isso é tão fácil nós sermos todos capturados para o lugar do poder, para o lugar do oficial, para o lugar da divulgação, para o lugar do estabelecimento, que muitas vezes abandonamos esse lado da autonomia e da experimentação por si própria, não é? Que não está dependente que não é um lugar muito fácil, não está economicamente. Não está dependente do resto. Sim. Eu acho que essa é uma coisa. E a outra coisa que também faz parte é tomar as instituições, no sentido de também não estarmos somente subjugados à forma como as coisas são, às formas como as coisas existem, mas também pensar como é que elas se transformam através da nossa participação ativa nelas. Não? Com elas. E nesta procura de autonomia, não faço ideia o que é que estás a fazer agora, o que é que traz em mãos para a frente, mas faço uma pergunta que acho que é assim, uma pergunta que atravessa todos os episódios, que é o que é que se pode dizer a quem está a começar? Ou seja, alguém que ainda está a pensar, talvez dar os primeiros passos na dança contemporânea, começar a criar o seu próprio trabalho. O que é que se diz? Como é que se motiva? Ou melhor, o que é que pode ser um bom conselho? Eu acho que, em primeiro lugar, não se deve motivar ninguém, porque quem está motivado, as pessoas têm de estar motivadas. Há que ter automotivação, sim. Sim. Certo. E depois o meu conselho também está muito limitado, porque eu acho que cada um deve descobrir o seu caminho. Certo, sim. Ou cada uma deve descobrir. É isso, não há uma forma. Há todas as formas e principalmente há todas as formas que ainda não sabemos. Há todas as formas que ainda não sabemos. Sim. Certo. E portanto não há uma receita. Não há um conselho, não pode haver um conselho que não seja ir em direção a esse lugar de desconhecido
João, muito obrigada. O tempo voou. Podíamos estar aqui muito mais tempo a falar de outras coisas com outra profundidade. Eu agradeço esse visionamento e a participação tanto do nosso convidado como quem nos escutou, e fica este mote, irem em frente e procurar um desconhecido com automotivação e a ver o que é que o futuro pode trazer. Grata a todos, até à próxima.